você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. A pergunta que devemos nos fazer é: podemos cair no engano daqueles mestres que são falsos mestres, que na realidade procuram nos enganar com suas teorias e seus ensinos? Podemos cair no engodo dos falastrões, ou seja, nas ciladas? São questões que a gente precisa parar e refletir, pois se não conhecemos as Escrituras, certamente cairemos no engano dessas pessoas. Elas nos enganarão com ensinos que não traduzem a verdadeira vida, que não revelam Cristo e que não nos conduz à cruz. Por isso, Pedro, falando em sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 17 ao 19, ele afirma: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Podemos sermos enganados por essas pessoas, ou seja, cair no engodo dessas pessoas que prometem, mas que não vivem? Podemos. Essa é a questão que a gente precisa entender. Podemos cair, sim. Por isso precisamos conhecer as Escrituras. Se não houver o conhecimento do que fala a palavra de Deus, do que ela nos ensina, qual é a doutrina dos apóstolos, qual é o ensino de Jesus, nós poderemos cair neste engodo. É isto que a gente precisa parar e refletir. Quanto temos buscado o conhecimento da palavra de Deus? Quanto temos nos empenhado em compreender aquilo que Deus deseja que nós aprendamos? Como nós temos andado? O que temos feito? O que nós temos de fato conhecido e compreendido? A nossa vida tem sido conduzida à cruz de maneira que neguemos a nós mesmos e revelemos Cristo ao mundo? Essa é a questão que vai fazer com que nós possamos refletir sobre para onde temos caminhado e como temos caminhado. Se o que nós fazemos é somente ouvir o que nos falam, existe uma grande possibilidade de sermos enganados por ensinos de demônio, que incentivam e instigam a gente a andar segundo a maneira de pensar deste mundo e não conforme os ensinos de Cristo. Pois se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz, a nossa cruz, e seguir o modelo, seguirmos a Cristo, o seu exemplo de vida, de como devemos andar neste mundo e como podemos glorificar o Pai. Mas só não cairemos neste engodo desses falsos mestres se nós conhecermos as Escrituras. Pois eles falam de liberdade, mas são escravos das próprias paixões. Não se libertaram, não conhecem a Deus e nem a vontade de Deus, embora possam conhecer as Escrituras e usar delas para buscar os próprios interesses. Que a gente possa refletir sobre isso e refletir mais no quanto nós conhecemos ou não as Escrituras e o quanto temos nos empenhado em buscar o conhecimento das Escrituras para compreender a vontade de Deus e andarmos nessa vontade. Que a gente possa crescer, amadurecer e buscar o conhecimento do Pai, andando na sua vontade, segundo o que nos ensina as Escrituras Sagradas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.